Agora. Salve a todos, meu nome é Vitor Almeida e hoje eu vou falar sobre a verdade que ninguém conta pra vocês, mas eu também não consigo contar 100% porque eu ainda não cheguei lá. Eu não gosto de fingir que eu já sou alguma coisa, porque eu acho isso bizarro. E hoje em dia a gente tá rodeado desse tipo de gente, né? As pessoas sempre tentam fingir que elas já têm sucesso, que elas começaram de baixo, ou que hoje em dia elas são milionárias, bilionárias, ou, sabe? Isso me incomoda um pouco. Aqui não tem nada inventado. Eu tô mostrando realmente do zero. No último vídeo eu expliquei que eu tô sem emprego, que eu montei meu negócio e estamos indo, estamos andando. Eu não vivo ainda do meu negócio. Eu vou ter que agora procurar um emprego de estágio para conseguir concluir o meu curso, né, de administração. Mas o meu foco principal, que eu não tiro da minha cabeça, é viver da minha marca. Isso daí é uma coisa que vai acontecer e pode ter certeza. E eu quero ir mostrando sempre pra vocês. Um dos motivos de eu ter criado o canal aqui é que eu simplesmente não consigo resumir tudo que eu quero falar em um minuto, como tem que ser agora nas outras redes sociais. E eu tô aqui pra mostrar exatamente como é traçado a vida de uma pessoa que começa do extremo zero mesmo. Porque se você for olhar minha conta agora, deve ter o quê? 2, 4 mil reais que eu juntei do meu último emprego para poder sobreviver alguns meses e conseguir focar um pouco mais no meu negócio. Aqui eu vou mostrar para vocês o caminho dos espinhos que você vai ter que passar. E não tem escolha. Não tem escolha, a não ser que você venha de uma família rica ou que você tenha sorte e talento ao mesmo tempo. Eu acredito que você consiga pular um pouco desse caminho, mas querendo ou não, para a maioria vai ser sempre esse mesmo caminho. Um dos outros motivos de eu ter criado esse canal aqui é simplesmente por ter vários e vários playboy falando que começou do zero, mas você vai puxar a história de cada um deles e não existe nada. Eles falam coisas boas. Um dia eu quero fazer um vídeo falando sobre esses coaches que falam coisas interessantes, mas no final só querem te vender um curso. Eu aprendi que você tem que absorver o máximo possível do que eles dizem de coisa boa, de verdade mesmo. Mas nunca comprar um curso desse cara. Eu já comprei curso de duas pessoas. Uma das pessoas até que foi um curso barato, tal, explicativo, e realmente dava uma atenção a mais, mas porque estava começando. O outro enfim, eu não recomendo vocês comprarem curso de ninguém, a não ser que seja curso profissionalizante ou algo do tipo. A verdade de tudo é que quando você não tem uma estrutura, você não consegue simplesmente montar uma empresa sólida do nada. Você mal tem tempo para os seus parentes. Essa é a realidade. Eu não consigo ter um minuto sequer para focar em algumas coisas minhas, tá entendendo? Ainda mais quando eu trabalhava no emprego 6 por um. É absurdo, não tinha como. A primeira dica que eu daria para mim mesmo, há 2, 3 anos atrás, era nunca arruma um emprego 6 por um. Não importa o salário. Porque, cara, você fica preso nisso. Você fica preso, você não consegue aprender mais nada. Para você sair desse ciclo infinito, é difícil demais. Ainda mais quando você tem uns patrões que tenta falar para você, que enxerga a qualidade em você, mas ao mesmo tempo eles tentam falar, se você ficar aqui, seu salário vai aumentar tanto, mas se você sair daqui, você não vai ser ninguém na sua vida. Porque se você tiver fragilizado de alguma forma, porque acredite em mim, se você trabalha 6 por um, em algum momento você vai estar com a mente fraca. Não tem como. É uma coisa que é natural. Eu nunca fui diagnosticado com depressão, nem ansiedade, então eu não posso falar que eu tenho para você. Mas eu lembro muito bem dos dias tristes meus e todas as vezes que eu chegava perto daquela empresa, eu começava a me tremer. Eu não sei o porquê, não sei o motivo, não procurei médico, até porque não tem tempo para ir para médico. Não tinha tempo de nada. Eu ganhava um salário definitivamente bem. Eu ganhava 3 mil reais por mês, mas não valia, sabe? Não valia mesmo. Eu trabalhava num lugar que era só eu, que era um estoque quente pra caramba, onde, pra vocês terem uma noção, eles me deixavam trabalhar sem camiseta, de tão quente que era o lugar. Não sei o porquê não colocavam ar-condicionado, isso talvez porque seja caro, e eu não entendo por que não colocavam ventilador também. Enfim, é uma fase da minha vida que eu passei e que se alguém tiver começando sua vida agora, a maior coisa que eu indico para você é estude, em primeiro lugar. Entenda um pouco sobre finanças, o básico mesmo, você tem que pelo menos entender o básico, gostar. E a terceira coisa é nunca arrume um emprego 6 por um. Você só pode trabalhar 6 por um, 7 por zero se a empresa for sua, porque isso realmente é um investimento para você. Agora, se você está trabalhando 6 por um para uma pessoa, você, no final das contas, vai só se desgastar e vai ser muito difícil para você conseguir sair desse ciclo, vai por mim. Ou seja, a primeira dica seria não aceite um trabalho 6 por um. Até porque esse emprego vai corroer a sua mente. É uma das piores invenções que eu já vi na minha vida. Pode ser que tenha um ou outro que dá certo no 6 por um, de verdade mesmo, mas eu acredito que a maioria é simplesmente só para sugar a alma da pessoa.
É muito difícil, realmente muito difícil. Eu espero de verdade, e eu dou minha palavra, inclusive, que quando eu tiver minha empresa estruturada e tiver que contratar alguém, eu não coloque essa pessoa no regime 6 por 1. Eu encontro uma alternativa se eu precisar que trabalhar 6 vezes na semana, mas que eu não faça essa pessoa trabalhar dessa forma, porque só quem sente na pele sabe como que é uma parada dessa. A segunda dica, como eu disse, é estude finanças. Pô, vai lá no canal do Thiago Nigro, eu sei que ele fala algumas coisas que não faz sentido. Ah, como que eu vou gastar R$ 1.200 comprando, pagando aluguel, comprando minha comida, cuidando do meu filho, enfim. Eu sei que ele fala uns absurdos assim, mas como eu disse, dá pra tirar uma coisa boa desses caras. Procure, quando você entra na parte do Thiago Nigro, você encontra outros caras, como o Bruno Perini, como o Investidor Sardinha, eu acredito que é esse o nome, que são totalmente interessantes. Não compre curso desses caras, aprenda o básico do básico ali, no YouTube, que é de graça, e tenta se aperfeiçoar nisso. Depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu consegui muitas coisas. Inclusive guardar o dinheiro para mim poder hoje falar assim, ó, eu não quero trabalhar aqui, 6 por 1 e tchau, e é isso. E ficar alguns meses de boa, que é a famosa reserva de emergência. Tenha uma reserva de emergência. Um dos motivos para eu ter estudado finanças também, e eu comecei a estudar finanças quando eu não consegui emprego. Eu não estava conseguindo emprego, né? Até que eu arrumei o primeiro emprego, enfim. E foi simplesmente porque eu via a minha mãe muitas vezes triste porque não consegui pagar as contas, só que eu pedia pra ela, pô, vamos fazer uma conta aqui? Quanto você recebe? Quanto meu pai recebe? Quanto minha irmã recebe na época? Por que vocês não conseguem pagar essas contas aqui? Por que será? O que tá acontecendo? Aí eu estudei pra caramba. Eu acordava 3, 4 da manhã, eles acordavam até. Minha mãe vivia falando, você tá ficando louco, você tá ficando louco, tem que arrumar emprego. Aí eu ia procurar emprego, entregar currículo e tudo mais e tal. Não conseguia. Então eu fui estudando. Daí eu já consegui ter uma experiência, mas toda experiência que não é posta em ação, ela vira nada. Então eu precisava colocar em ação de alguma forma. Eu consegui fazer eles quitar todas as dívidas deles, tirar o nome deles do vermelho, e hoje em dia eles vivem significativamente bem. Eles pagam as contas deles, eles conseguem fazer as coisas deles, e simplesmente numa forma de organizar as coisas que eles estavam gastando, que não precisava, ou que estava gastando de mais, de menos, enfim. Eu parei, estudei e fiquei bom nisso. A terceira coisa que eu indicaria pro meu do passado seria prepare seu psicológico. Eu sei que tem uma estatística que diz que os homens são os que menos conseguem desabafar. é, E, sinceramente, eu falando por mim é verdade. Porque qualquer momento que você for falar com um amigo seu, ou com um pai seu, se você não tiver ser tão próximo dele a ponto de desabafar, ou por ele ser mais antigo, tudo mais, tal, não entender essas coisas, eles vão falar que é frescura. Pô, infelizmente isso é normal. Então prepare seu psicológico, cara. Prepare seu psicológico. Se for possível, tenha um amigo que entenda que não é frescura você desabafar, porque se você não desabafa, você segura muita coisa pra você, e você guarda muita coisa e você acaba se atrasando em muitas outras coisas também por causa de um simples desabafo. De você simplesmente pegar e alguma pessoa e comentar sobre como tá sendo sua vida, por que você acha que não tá dando certo, e escutar uma visão diferente de outra pessoa. É importante pra caramba isso, sabe? E eu não sabia isso. Há um ano atrás eu não sabia disso. Hoje em dia, eu tento o máximo possível conversar com as pessoas. Hoje em dia eu consigo conversar com meus pais. Eles me falam sobre a visão deles e tudo mais. Então, é super importante você preparar seu psicológico. Até porque muita coisa você vai passar, muita coisa. Se você tá saindo do zero, cara, você vai passar por muita coisa. Pode ser coisa besta hoje em dia, se for comparado ao meu pai, por exemplo. Tem até um meme, eu acho que é meme, que o pessoal tá fazendo, quantas vezes você já ficou sem comer? Aí sempre a pessoa que é o pai dá um passo pra frente, sabe? É tipo assim, o pessoal acha que é frescura de você. Quando você tá com algum problema psicológico, o pessoal acha, aí a pior coisa que você faz é guardar pra você. Pode até parecer frescura eu falar que você vai passar por poucas e boas, porque eu nunca passei fome, eu nunca passei necessidade. Então, tipo, eu querendo ou não, fui a criança feliz pra caramba, mano. Pra caramba, pra caramba. Eu não tenho que falar mal. Meus pais lutaram pra caramba e eu não percebia. Por quê? Porque eu tinha um amiguinho que tinha uma camiseta da Nike e eu não podia ter. Ah, mas por que você não podia ter tal? Porque, pô, a camiseta da Nike era o quê? 300 conto. Aí o que minha mãe fazia? Vai lá, compra uma falsa pra me fingir pra mim que comprou tal. Ah, tem agora a camiseta da Nike. Aí vai lá o seu amiguinho, vai lá e te zoa. Pô, essa daí é falsa, que não sei o que tal. Aí sabe quando você começa a entrar nesse meio assim, é absurdo. Eu lembro até hoje quando meu pai deu o primeiro tênis pra mim da Nike. Ele pagou R$ 400 em um tênis por causa que eu simplesmente achava que eu tinha que ganhar. Sabe, eu sei que eu era uma criança, que eu não entendia nada e tal, mas eu não entendia como que eles estavam vivendo. E é esse tênis aqui, eu tenho até hoje, pra você ter uma noção.
Esse tênis aqui, ó, é um iForce One. Na época era R$ 400 e eu parei de usar ele só porque ele ficou com esse amarelado aqui de baixo. É absurdo. É por isso que eu falo, entenda os seus pais, esquece coisa de marca agora, foque em estudar, em entender o que você realmente precisa e foque em ajudar eles de alguma forma, porque se você vem de baixo e você não passa fome, você não passa necessidade, nem nada do tipo, saiba que seus pais estão fazendo de tudo para isso acontecer. Outra coisa é entenda melhor sobre negócios e empreendimentos. Cara, é importante pra caramba. Mesmo que você não pense em abrir um negócio agora. Porque eu não pensava. Eu, sinceramente, quando era mais novo, eu não pensava nisso e tal. Eu achava que eu ia conseguir dinheiro de alguma forma, enfim. Depois eu comecei a pensar que, pô, eu queria muito abrir um negócio, ter um negócio meu, trabalhar pra mim e tudo mais. Só que eu não sabia sobre o quê. Eu não entendia nada. Eu simplesmente entrei num jogo totalmente perdido. Só que o que eu percebi em mim é que tudo que eu faço, eu começo mal. Mal pra caramba. Mal pra caramba. E depois, com o tempo, eu começo a ficar muito bom. Então, se eu percebia isso trabalhando para os outros, por que eu não tentava fazer isso para mim? Sabe? Eu ficava me perguntando sobre essas coisas. Porque as coisas são muito difíceis hoje em dia, muito difícil mesmo. E não que lá atrás seja fácil também, né? Porque hoje em dia as pessoas gostam de falar assim, ah, antigamente era mais difícil, hoje em dia é mais fácil. E, sinceramente, só de você ter um celular que você consiga fazer tudo, realmente deixa as coisas muito mais fácil. Isso já é um gancho para entrar na outra dica. Eu já me perdi de quantas dicas eu tô dando aqui. A outra dica é por mais que você não goste, não seja low profile. Cara, eu não gosto de gravar, eu não gosto de falar pra câmera, eu não gosto de postar coisa no Instagram. Eu sou muito sincero em questão disso, eu não gosto. Mas é necessário pra tudo hoje em dia. Pra tudo. Você precisa ter uma marca pessoal. A necessidade das pessoas hoje em dia de ter a marca pessoal é absurda, porque hoje em dia empresas, para contratar, ela vai lá olhar sua marca pessoal, seja no Instagram, seja no LinkedIn. Algumas empresas já estão adotando essas coisas, então, pô, cria lá um perfil bonito, não fica postando besteira, falando asneira sobre política e tal, não, esquece essas coisas. Posta sobre sua vida. Tem muita gente que fala, eu não posto sobre minha vida porque minha vida é chata, eu não faço nada demais. E eu li uma frase esses dias que falava isso aqui: não há nada de errado em celebrar uma vida simples. É alguma coisa assim. E, cara, é verdade. As pessoas precisam seguir mais pessoas normais do que as pessoas que já estão em outro nível em questão de financeira. Porque se você seguir só esse tipo de gente, você vai realmente achar que sua vida é péssima. Porque, pô, vamos lá, eu tô seguindo o Neymar, daqui a pouco ele tá num jatinho, aí ele volta, tá andando de barco, e você fica, caraca, mano, tem que pegar o busão lotado hoje. Caraca, mano, eu tenho que fazer tal, sabe? Então, é muito importante você seguir pessoas normais também. Não que o Neymar não seja normal, tá? Mas eu falo em questão financeira mesmo. E, cara, é sobre isso mesmo. Sobre isso, você tem que começar. Porque lá pra frente, quando você pensar em montar um negócio, e você tiver uma rede social estruturada, que foi um dos meus maiores erros, porque eu não fazia ideia sobre isso, você vai começar à frente de muita gente. Não que você tem que olhar as pessoas, mas enfim, você vai começar muito à frente mesmo. Tem um moleque que começa hoje uma marca e começa a viver dela amanhã. Por quê? Porque tem um perfil já estruturado para isso. Eu não. Eu tenho que agora estruturar meu perfil, criar meus vídeos, assim como eu tô criando lá no Instagram, no TikTok, agora aqui também. Esse é o único lugar que eu não divulgo nada. E, pô, já chegamos a 8 seguidores. É seguidores que fala? Acho que não, seguidores é no Instagram, né? 8 inscritos. Caraca, isso é foda. E me pegou de surpresa também um vídeo do MrBeast. Ele deixou um vídeo pra ser postado 10 anos depois, falando sobre ele ter conseguido 1 milhão de seguidores e tá vivendo do YouTube. E eu achei absurdo, achei muito bom. Eu afirmo aqui que eu vou conseguir viver da minha marca e eu pretendo realmente estar ainda gravando conteúdo. Se quando eu for aquele cara de sucesso, vocês vão olhar esses vídeos aqui e falar assim, pô, olha como ele começou, dicção ruim, cenário é o quarto dele, bagunçado, é que não dá pra ver, mas tá bagunçado. Sabe? Então, eu acho importante pra caramba começar. Você mostrar o agora. Você pode achar que sua vida não é nada interessante, nada impressionante, mas lá na frente vai ser. Vai por mim. Você vai servir de inspiração pra muita gente. E a melhor coisa que tem é você servir de inspiração pra uma pessoa. Até porque hoje em dia tem muita gente falsa nas redes sociais. Eu já tomei golpe de um influenciador, um MC de batalha, inclusive. Cara, é foda. De verdade é foda. A última dica que eu daria pra mim mesmo seria não desista. Não importa o que as pessoas digam. Até porque muitas pessoas não vão acreditar no seu sonho, muitas pessoas não vão acreditar quando você começar um negócio, muitas pessoas não vão acreditar em você pra quase nada. Obviamente você tem que ter os pés no chão pra tudo. Você tem que continuar, cara.
A única coisa que você tem que fazer é continuar, mesmo não dando certo, mesmo as coisas demorando pra acontecer. Porque se você acredita naquele negócio, no que você tá falando, você tem que ir até o fim. É simples, você tem que ir até o fim. Eu tenho uma história de quando eu era novo, que eu jogava futebol, eu já fiz 2 testes no São Paulo e no Cruzeiro. Eu não passei nos dois e tudo mais, só que eu sabia que eu jogava bem. Só que isso meio que subiu pra minha cabeça. Além de eu escutar as pessoas falando, ah, não, isso daí é muito difícil, nem todo mundo consegue e tal. Porque se você deixar todo mundo falar isso pra você, você não vai conseguir nada na sua vida. Tudo hoje em dia é difícil, tudo hoje em dia ninguém nunca consegue. Tudo. É o que eu mais escuto. Pô, vai procurar um emprego de tal forma, vai fazer uma faculdade de tal forma, e faculdade é legal, pô. Se você quiser fazer faculdade, faça a faculdade. Mas não pense que você não fazendo faculdade você não consegue ser bem sucedido, não. Mas eu não posso afirmar nada também, até porque eu preciso mostrar pra vocês. Enfim, a última coisa seria isso. Não desista do sonho de vocês, não desista de nada que vocês começaram. Pense sempre em crescer, estudem a todo momento até você ficar mais foda do que você já é e não deixe as pessoas dizerem que você tem ou não o que fazer. Tamo junto, pessoal. É nóis.